Bom dia a todos. Oi, Ana, primeira Bom conversa dia. nossa. Oi, Rebeca. Gente, o Mauro é figurinha frequente no meu WhatsApp. A gente vive trocando manchete, notícia. Que gostoso, né? Foi. E olha, obrigada, viu? Obrigada por dar esse canal, né, de compartilhamento do que a gente vai aprendendo, gente. São coisas tão importantes que tem a ver com todo mundo, né? Eu estava escutando a Liana, gente, eu não sabia o que ela ia falar em último, e aí escrevi uma mensaginha aqui, assim, olha, Liana, vamos falar sobre o direito relacionado às mudanças climáticas, que representa o direito de viver, de segurança, da gente fazer a nossa casa onde não vai desbarrancar, onde não vai inundar, né? E todo esse tipo de coisa que representa. E aí me vem a chamada primeira semana do meio ambiente. Eu falei, gente, que sintonia, delícia. Liana, te adoro, te admiro muito. Que legal. Entra. Não, é isso, para dizer que nós somos fãs da Luciana Gatti aqui, né, no Fórum Café. E eu li essa sua mensagem aqui para a Liana, falando, né, de quem é mais afetado, que são as pessoas que estão nas periferias, né, nas regiões às margens das grandes cidades. E a gente discutiu um pouco sobre isso com uma galera de coletivo de comunicação periférico, Luciana, que tem percebido já como as mudanças climáticas afetam as periferias e tem feito um trabalho legal sobre isso também de comunicação, né, Mauro? Fundamental. Olha, gente, mesmo que você não saiba inglês, usa lá um desses tradutores que tem por aí, né, na internet, para ver essa reportagem da Nature. É muito, muito impactante. Essa foto é do aviãozinho. A Luciana vai dizer, eu separei algumas fotos belas e dramáticas para a Luciana contar para nós o que foi essa reportagem e um pouco do que é esse trabalho dela. Olha onde ela está. Olha o aviãozinho ali, ela perto. Olha, quero saber que altura tem. Olha ela subindo essa torre lá de observação. Vocês estão vendo que a torre está acima das árvores, ou está no nível da copa das árvores na Amazônia, né? E aí as imagens capturadas de avião, né, da destruição da Amazônia. Olha aí, floresta amazônica, isso é floresta amazônica, gente. É esse o comentário. Você vê a foto e você pensa que você está no Mato Grosso, você está em Minas Gerais, você está no estado de São Paulo. Gente, isso é Amazônia, estado do Pará. Cadê a floresta? Os sojeiros do Mato Grosso invadiram e destruíram. É isso que está virando a Amazônia. Está virando um mar de soja. A gente concorda com isso? Cadê, né? A gente tem que falar sobre isso. E qual é a consequência disso estar acontecendo, né? No que isso nos afeta? A gente tem que falar sobre isso. Bom, falando sobre a imagem, Mauro, olha, bom, quem pensou nessa foto, né? O cara queria eu no topo da torre e o avião passando atrás. Quantas vezes você acha que esse avião tirou fina de mim para o cara fazer a foto? Não, você não faz ideia. Eu já estava estressada para caramba no topo da torre. Olha, você acredita que o piloto resolveu fazer uma gracinha e tirar uma fina de mim de verdade? Cara, eu tive que me jogar no chão, eu tive medo da roda do avião bater em mim, foi uns 3 metros, e o pessoal estava tudo no andar de baixo. Nós ficamos putos com o piloto, depois ele veio me dizer que ele era acrobata, que eu ficasse tranquila, que ele tinha perícia. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Foi que altura que você está aí? Foi tenso. Olha, essa torre tem 45 metros de altura. Nossa e nós estamos na Floresta Nacional do Tapajós, em torno do quilômetro 67. 67 porque quando esse projeto começou no ano 2000, e nessa época o zero era em Santarém e o final era em Cuiabá. E aí eu não sei quanto tempo atrás inverteu, não é mais 67, aí é muito mais, eu não memorizei, porque a gente passou muitos anos chamando aí a Torre do 67, né? E essa torre é construída para a gente poder ir fazendo medida desde o solo até o topo da copa das árvores, para ir vendo mudança de concentração, esse tipo de coisa. Mas você sabe uma coisa que me impactou muito, Mauro? É que
Antigamente, quando eu estava aí no topo, tinha muitas árvores altas, né? Inclusive mais alta do que a torre, porque tem árvores que são 50, 55 metros de altura, a torre é 45. E dessa vez eu me choquei em ver que não tinha muita árvore da altura de 45. As árvores altas estão caindo. Caindo numa facilidade enorme. Dá uma chuva de 20 minutos e as árvores caem. E por que elas estão caindo? E olha, nos últimos 3, 4 anos, uma vez por ano, eu estou passando de avião aí, porque o aviãozinho coleta bem aí em cima, 2 vezes por mês, né? Desde 2004. Então, o trajeto do aeroporto até aí, a gente vai vendo ao longo do caminho. Cada ano que eu vou, eu estou vendo que o pessoal está retirando mais floresta. E assim, gente, do lado de fora, você pega uma imagem de satélite, vai no Google Earth e pega uma imagem de satélite. Você tem um reloginho que você pode andar para trás. Anda 20 anos para trás. E vem para cá. Você vai ver que nesses 20 anos foi desmatado quase que 70% essa região. Gente, o Código Florestal fala que só pode desmatar 20%. E aí o povo, sabe, o prefeito, o secretário do meio ambiente estão lá dando autorização de desmatamento. E isso está virando só soja. É loja atrás de loja vendendo produtos para o agrobusiness, né? É trator, é semente, é veneno, que eles chamam de defensivo, do lucro do fazendeiro, né? E é um absurdo, gente, é um absurdo que está virando isso. Mas, assim, você vê que a Flona está virando uma ilha, a Floresta Nacional do Tapajós está virando uma ilha, e fora é soja ou milho, depende da entre-safra, e gado, né? E pasto. Então, tem uma diferença de temperatura muito grande. E isso deve estar fazendo com que, quando chove, tenha vento mais forte para baixo, que derruba as árvores altas, mas elas também estão muito estressadas. Porque o que a gente está vendo é que, com o desmatamento, chove menos e a temperatura fica mais alta. Porque quando a árvore está jogando vapor de água para cima, né, quando ela está pegando água e transformando em vapor, ela está consumindo energia na forma de calor, então está resfriando. E na medida que o povo está desmatando, está ficando mais seco e mais quente. Então, está tendo essa mudança grande no clima e o povo continua desmatando. Gente, a coisa é cada vez pior. Então, o povo está destruindo a Amazônia diretamente e indiretamente, porque com isso, daqui a pouco as árvores de uma floresta tropical úmida não tem mais condição de sobreviver ali. E todo mundo relata, está muito quente, né? Tá muito seco. Todo mundo relata o desconforto térmico. Ana, entra na conversa. Estou pensando nas tragédias também, porque tem os desconfortos térmicos e tem também as tragédias. E é inevitável a gente falar sobre o que está acontecendo na Líbia, né? Não sei se eu posso te puxar para lá, para o outro lado do mundo, para o outro lado do Atlântico. Calcula-se que 20 mil pessoas morreram, perderam a vida, e estava vendo as notícias, os relatos são que o mar ainda está trazendo, né, outras pessoas. E ali tem estava dando uma pesquisada, tem uma associação com barragem, parece, e que é um caso que o Brasil também, né? A gente já teve aí pelo menos 2 grandes tragédias em Minas relacionadas com as barragens. Eu queria trazer essa reflexão, Luciana, para ti, sim, para você nos ajudar a iluminar aí também. Deixa eu mostrar a Líbia para quem não viu ainda. Tinha separado aqui convergência boa com a Ana, legal. Esse tema. Se você puder depois juntar Líbia e Rio Grande do Sul, que acho que também é outro tema, né? O que isso tem a ver com a Amazônia, né? O que são esses eventos em si mesmo e o que tem a ver com a Amazônia? Isso aqui é Rio Grande do Sul, depois dos ciclones, né? Isso aqui é a Líbia, depois da enchente. Isso aqui é o Canadá,
Não, isso aqui é a Grécia. Não, é a Grécia, com os incêndios agora, de alguns meses atrás. Teve Havaí também, né? Com os incêndios. Isso aqui é o Canadá, isso aqui é o Havaí, antes e depois, uma das principais cidades do Havaí, depois dos incêndios. Então, você tem, né, em todos os tempos climáticos. E aí, está aqui, vamos começar com o Rio Grande do Sul, isso aqui é o Rio Grande do Sul. Agora, isso tem 10 dias atrás. Isso aqui é o Rio Grande do Sul. Parece uma cena de fim de mundo, né? Um negócio muito, muito forte. E eu fico pensando, o que esse homem está fazendo, chegando perto ali, né, da corredeira, o rio que está visivelmente... Tá lá, isso é Rio Grande do Sul. Isso aqui é Rio Grande do Sul, porco no telhado, por causa dos ciclones e da enchente. Tá louco? Não. Vai Desce aí. Isso aqui é Rio Grande do Sul. Gente, que chateação. Vaca morta. Uma ovelha pendurada no lá na fiação elétrica. Olha a loucura que tá isso aqui. Olha o ciclone. E finalmente, isso aqui é a Lívia. Essa imagem da Lívia, eu não pus, tá, Ana? As imagens das pessoas mortas, assim, as cenas são muito terríveis das pessoas mortas, mas olha isso aqui, o que aconteceu ali na Líbia. Tá aí. Luciana. E tem essa questão do El Niño também, né? Luciana sempre fala aqui pra gente um alerta que eles vêm fazendo desde o começo do ano, né? De como o El Niño atingiria esses vários pontos do mundo, né, Luciana? Gente, posso passar alguns slides para ajudar a basear o que eu vou falar, né? É algum daqueles que você mandou ou não? Tem aquele, Mauro, mas tem mais também. Fala. Deixa eu... Aqui, olha. Nada como ter aqui uma cientista e ainda versada em redes. Nunca vi convidado colocar a imagem na tela aqui. Pronto, tá aqui. Vocês estão vendo só a tela? Então, né? Deixa eu ver aqui, eu tô colocando, eu botei para subir aqui, peraí. Ah, você não está vendo minha tela? Não, estou vendo, eu estou tentando colocar ela aqui para todo mundo ver, para compartilhar. Isso. Não sei por que não está subindo, peraí. Bom, você tem que me dar autorização para eu poder... Que estranho. Rigor, que estranho. A rigor eu poderia... Não, caiu. Tinha aparecido aqui para mim, adicionar ao Pois é, e a hora que eu subi... Então, vou tentar de novo. Tenta, vamos ver. Me conta se apareceu para você. Apareceu aqui, agora deixa eu ver se eu consigo subir na tela, peraí. Entrou, vai. Então tá. Então, olha, isso daqui é a temperatura da superfície do oceano no mundo inteiro, tá? Então, vocês veem aqui, olha, tá vendo? Começa lá em 1981, né? E essa linha pretinha é 2023. Essa linha laranja é 2022. Nossa. Veja, nós nunca vimos isso. O oceano está esquentando. Gente, quem aqui lembra daquele filme, como é que é? O Dia Depois de Amanhã? Como é que é a história? Ou 2012? Eu não lembro. Mas o filme dizia, era quando parou, porque existem as correntes, né? As correntes todas existem por diferença de temperatura. Existe vento por diferença de temperatura, existe correnteza do rio por diferença de temperatura no oceano. Então, se você está fumando, quer ver uma coisa fácil? O que acontece com a fumaça do cigarro? Ela fica parada aqui? Não, imediatamente ela vai subindo, porque ela está mais quente, em cima está mais frio, sempre a correnteza vai do mais quente para o mais frio. Se a gente está
mudando as temperaturas, nós estamos desequilibrando as correntezas. E a gente está aquecendo o oceano. Certas correntezas estão parando. O dia que parar, vai ser uma catástrofe terrível. E aquele filme era sobre isso. Aquele filme, assim, aconteceu super de repente, um processo, né? Mas, gente, olha essa figura. Nós nunca vimos isso. Isso, para mim, está assustador. Está acontecendo super de repente. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a tela. Consegue? Eu tenho essa imagem aqui, ó. Estou botando Mas, aqui. tá. Essa, né? Exato. Olha, aquilo é uma média. E ela vem da medida em cada pedacinho, né, do mundo distribuído aí pelo oceano, se tira uma média. Mas veja como tem regiões que estão muito mais quentes do que outras. Eu queria primeiro chamar a atenção lá no Polo Norte, como tem vermelho. Gente, o que está acontecendo com o gelo lá? Está derretendo, né? E agora vamos falar daqui de perto. Olha só, tem América do Sul, né? Ali para o lado do Pacífico, vocês estão vendo uma mancha vermelha? Aquilo é o El Niño, que parece que ele vai ser assim catastrófico, muito pior do que o de 2015, 2016. Então, assim, vamos voltar primeiro no geral, né? Deixa eu ver, Mauro, se eu consigo. Você não pega o que está passando aqui, né? Pego sim. Pega, então tá. Olha, primeiro eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Olha, do lado, sem o efeito estufa, quer dizer o seguinte: se não houvesse os gases de efeito estufa, a temperatura do planeta Terra seria menos 18. Porque existem os gases de efeito estufa, ela é mais 15. Na verdade, já está mais 16, já aumentou 1,1 graus. Então, veja, o efeito estufa foi capaz de aumentar 33 graus de temperatura o planeta Terra. Agora, nós estamos aumentando as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera. Então, fica muito fácil, vendo, né, que eles têm todo esse potencial de aumentar a temperatura, entender que é por causa deles que a superfície da Terra está aumentando. Olha só, e como que é distribuída as emissões, né? Olha, aqui, gente, estão os combustíveis fósseis, todos. Esse é o carvão, esse é o petróleo, e esse é o gás metano fóssil, que tem o nome simpático de gás natural, mas só é natural lá nas profundezas, né? E ele emite 35 bilhões de toneladas. Mudança do uso da terra, que é desmatamento, né? Era floresta e vai para outra coisa, vai para pasto, vai para plantações, emite 5, né? Então, veja qual é a proporção aqui das emissões. E aqui é o tanto que as florestas conseguem absorver. Se acreditava que 20% disso a Amazônia absorvia. E o oceano absorvendo 10%. Aí, quando a gente olha aqui, ó, a gente vê o seguinte: 89% de quem está jogando gás de efeito estufa na atmosfera vem dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e o gás metano fóssil. 11% vem da mudança do uso da terra. Esse é o total. Olha como isso está crescendo, gente. A gente, cada ano que passa, joga mais gás de efeito estufa na atmosfera, e aqui está como eles estão distribuídos, tá vendo? Quem mais emite é carvão, depois vem petróleo, depois o gás metano fóssil e depois o cimento. Então, gente, essa é a base, né? Quanto acumulativamente cada país jogou na atmosfera. Vejam que, historicamente, os Estados Unidos é maior. Bom, não quero dar muito detalhe disso, mas aí a gente cai aqui e entende por que isso está acontecendo. Pode tirar, Mauro. A gente entende por que a temperatura está acontecendo, né? Está subindo, porque cada vez mais nós estamos jogando aqui na atmosfera entre nós substâncias que são capazes de armazenar calor, né? Elas absorvem energia na forma de calor e ele fica por aqui entre nós. Então, a superfície está esquentando. Por que a superfície está mais quente?
mais moléculazinha de água vai para a fase de vapor e fica ao invés dela ficar na forma líquida, nos lagos, nos rios, né? Ela vai para a atmosfera e fica na forma de vapor na atmosfera. Na hora que chove, tem mais água aqui em cima, vem aquele monte de água de uma vez só para baixo. E porque aqui está mais quente, cada vez a diferença de temperatura entre a superfície da Terra, que está cada vez mais quente, e uma frente fria que chega é maior. Então, o episódio vai ser mais violento, cheio de vento, aquele monte de água que desce de uma vez só. É isso que nós estamos fazendo com o nosso planeta, nós estamos desequilibrando tudo. Então, assim, a tarefa número 1 da humanidade é parar de usar combustíveis fósseis como fonte de energia. Carvão. Vocês sabiam que no Brasil a gente financia carvão? A gente tem financiamento governamental para a gente usar carvão, gente. Esse é um absurdo do absurdo do absurdo, né? Nós temos extração em Santa Catarina. Gente, nós temos que fechar isso. É um absurdo. E eles têm um lobby enorme lá no Congresso. Em segundo lugar, petróleo. Gente, o país está querendo se colocar no mundo na posição de ser vanguarda do combate às mudanças climáticas. O que é altamente admirável, o que me enche de orgulho, né? Mas aí vem essa história de querer explorar petróleo, um petróleo que vem de camadas mais inferiores ainda do pré-sal. Olha, quando teve esse negócio do pré-sal, eu já me envergonhei do Brasil. Por quê? Porque os políticos só estavam olhando para o dinheiro. O Brasil era referência no mundo, a gente usava muito etanol como combustível, nós tínhamos carros só a etanol e carros só a gasolina. E o carro, quando ele é só um combustível, ele é otimizado para fazer aquele combustível render para caramba. Mas o motor flex, que você pode botar os dois, ele é pouco eficiente. Então, a gente gasta mais combustível do que precisava gastar, porque ele foi preparado para você botar ou gasolina ou etanol. Se a gente continuasse do jeito que a gente estava, a gente teria contribuído muito mais. Um monte de terras que plantavam cana, montes de usina fecharam, o pessoal foi para a soja, né? Existiu uma mudança. Porque se o Brasil passa a produzir muita gasolina, vamos fazer os brasileiros consumirem a gasolina. Aí o etanol ficou mais caro, quer dizer, dá um jeito do povo, né? Faz a continha, se der 0,7, coloca gasolina e não etanol. E eles passaram a controlar o preço, né? O controle do preço passou para a Petrobras, e aí se garante que o povo vai consumir a gasolina e não etanol. Assim, é lamentável, isso já foi um erro do governo do PT no passado, que olhou o dinheiro, ao invés de olhar a tarefa colocada para a humanidade, que é parar de usar combustíveis fósseis. Esse é o problema do planeta Terra, e é isso que está nos levando para o colapso. Gente, nós vamos ver cada vez mais tragédias. Nós estamos, e vocês viram a figura que não para de crescer? Todo mundo sabe disso, vai lá na COP atrás de COP, não se faz nada. Cadê o compromisso de reduzir as emissões dos combustíveis fósseis? Não tem, nem de carvão, né? Então, veja, e assim, o passado foi no Egito e esse vai ser em Dubai. Os caras do petróleo estão dominando aí com o lobby, com comitivas maiores do que os ambientalistas. Então, assim, moçada, nós estamos caminhando para o colapso. A gente tem que falar sobre o direito à vida. Quando eu fiz a provocação para a Liana, é porque isso cada vez é mais claro. Nós estamos falando do direito da humanidade de continuar existindo, que está sendo levado ao colapso pelo interesse econômico. Os caras que estão lá destruindo a Amazônia não estão querendo fazer comida
né, para acabar com a fome na humanidade, não, enquanto eles estavam lá destruindo a Amazônia, e a produção agrícola, e a área plantada de soja aumentou 70% na Amazônia, só nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, o povo brasileiro passava fome enquanto eles exportavam. É só dinheiro, é só poder. Por que um monte deles financiaram o golpe? Para garantir o lucro deles. Está tudo muito claro. Então, assim, a gente tem que entender o que está nos levando para o colapso. O que a gente está fazendo de errado, né? Para mudar. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que parar de usar carvão, petróleo e gás natural. E agora mesmo está, porque durante o governo Bolsonaro foi privatizada a Eletrobras. Lembra que o Bolsonaro colocou uma obrigatoriedade de cada estado ter 30% de geração de energia na base do gás metano fóssil? 30%, e botou dinheiro do BNDES para construir as termoelétricas. Gente, quer mais andada para trás do que isso? E elas estão sendo construídas. A gente está na maior briga aqui no Vale do Paraíba, e conseguimos que não fosse construído em São José, e eles estão querendo construir em Caçapava. É um absurdo. E agora foi autorizado deles tirarem a água, porque precisa de água para refrigerar, tirar do subsolo, né? Tirar do lençol freático. Gente, é o caos. É o caos, é o contrassenso. Sim. Luciana, eu assino uma newsletter que é da agência pública, né? E ontem eu recebi um artigo da jornalista Giovana Girardi, que o título da news era "O calor é combustível da desgraça". Né? E nesse artigo dela, ela fala da relação do El Niño com o ciclone lá na Líbia, e também com a seca na Amazônia, que voltou com tudo, né? A seca e os focos de incêndio que voltaram com tudo agora em setembro, né? Nesses 13, 15 dias de setembro, 77% de queimadas, né? Representa 77% do que aconteceu de queimada no mês de agosto. Então, é um impacto mundial, né? Essas ações de prevenção precisam ser tomadas a âmbito mundial, não é verdade? Olha, e assim, e El Niño representa a seca na Amazônia, né? Sim. Na Amazônia, no centro do Brasil, e acho que enchente no sul, se não me engano. Então, assim, a gente tinha que estar com um decreto presidencial proibindo todo tipo de queimada. Cadê o decreto? Né? Cadê uma multa gigante para quem tacar fogo? Porque o problema é o seguinte, com a floresta super seca e temperaturas altas, o fogo fica incontrolável e entra nas áreas não desmatadas, entra nos parques, entra nas áreas protegidas. Então, assim, a gente tinha que estar tendo medidas de prevenção. E, para isso, tem que fazer a população não usar fogo. Gente, isso não vai ser só na Amazônia, isso vai ser no Brasil inteiro. Nós vamos ver parques nacionais, não só na Amazônia, como no Cerrado, queimarem completamente, matando um monte de espécies de outros seres vivos. Né? Então, assim, cadê a política pública brasileira para enfrentar esse El Niño catastrófico? Nunca visto. Então, assim, a gente tem que lidar com as mudanças climáticas, tem que entender o que está acontecendo, e as pessoas têm que saber os riscos para se adiantarem. Moçada, quem mora em área perto de rio, cria um plano de fuga. Fica de olho na previsão do tempo. Tem previsão de muita chuva, de chegada de frente, já fala com parente, já fala com amigo e vai para casa de amigo, porque, assim, isso vai acontecer cada vez mais. Quem mora em área de declive alto fica arriscado, chovendo muito, muitos dias seguidos. Gente, a água vai penetrando no solo e acaba promovendo deslizamento. Então, e quem que mora perto de rio, quem que mora em área de grande declive? São os mais pobres, sabe? Então, quando a gente fala em injustiça, tem um termo, como é que é? Agora eu esqueci, gente, mas assim, a gente tem que pensar no direito à vida, sabe? O enfrentamento
o enfrentamento de quem está contribuindo com as mudanças climáticas, e eu queria muito ajudar com argumentos científicos para ter mais um processo em cima de Bolsonaro e Ricardo Salles, sabe? E o Salles 2, que eu nem lembro o nome de quem substituiu o Salles, mas tanto faz, porque fez exatamente... Eles aceleraram as mudanças climáticas aqui. Por quê? Porque a Amazônia funciona como, sabe, um airbag das mudanças climáticas para o Brasil, porque ela é um mecanismo tão gigante de jogar vapor de água na atmosfera que isso refreava esses processos no Brasil. Só que eles promoveram o desmatamento no Brasil inteiro. Não foi só na Amazônia. Ano de 2020 se cortou 24 árvores por segundo no Brasil. Vocês acham que isso não faz diferença, gente? Isso é muita diferença. Isso é uma aceleração desses eventos extremos no Brasil. Então, assim, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo de errado para atuar, mudando o rumo dessa história, porque nós estamos falando da sobrevivência da espécie humana nesse planeta. Nós estamos exterminando inúmeras espécies de vida pela vida que a gente tem, pelo jeito que a gente produz alimento, pelo jeito que a gente produz energia e pelo jeito que a gente consome, vive, né? Como é o nosso transporte, tudo. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente está fazendo de errado e traçar um plano, ter metas de ir no rumo certo. Cadê? Você acha que a COP em Belém pode forçar o governo, a sociedade de uma forma geral, a assumir esses pactos, esses compromissos por essas metas? Ou não? A gente espera que sim, mas olha o que foi a cúpula da Amazônia e o quanto a gente saiu frustrado por ser insuficiente. Não basta convidar um monte de gente para vir na Amazônia e só combater desmatamento, não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente tem que, em primeiro... assim, combater o desmatamento até 2030 não é o suficiente. Provavelmente a Amazônia já cruzou o ponto de não retorno até 2030. A gente tem que falar em decretar emergência na Amazônia, parar o desmatamento agora, colocar multas altíssimas, fazer quem desmatou, botar o dinheiro para restaurar aquela região. A gente precisa restaurar. Com o governo Bolsonaro... Essa meta de desmatamento zero em 2030 é absolutamente insuficiente. Sendo que na cúpula da Amazônia sequer isso entrou, né? Nem isso. Né? Então, assim, não adianta a gente fazer o discurso e não ter a prática. Assim, na prática, o combate ao desmatamento está maravilhoso. Eu vejo que o IBAMA está se esforçando, gente, está tendo troca de tiros. Né, porque a Amazônia virou uma terra sem lei durante o governo Bolsonaro e os criminosos ambientais se juntaram e aquilo está altamente organizado, armado, está realmente uma tarefa difícil, mais difícil do que era antes. Então, assim, e eles estão combatendo com coragem e eles estão fazendo, assim, muito. Só que a gente tem que entender que isso não é o suficiente. Eu acho que seria muito mais efetivo se a gente fizesse algo do ponto de vista econômico. Se a gente, se o cara que desmatou nos últimos 10 anos não tivesse acesso a empréstimo, o Plano Safra não veio com isso. E eu cobrei o cara lá no Ministério da Fazenda se tinha isso no Plano Safra. E ele disse que não tinha, que vinha para o ano que vem. Espera lá, como assim não tem? Vamos dar dinheiro para quem está lá destruindo a Amazônia? A gente está se confrontando com diversos negacionismos, né? O negacionismo não é mais um privilégio da extrema-direita, né? Está cheio de negacionista na esquerda. Nós vimos no dia 14, ou no dia 4 de setembro, de manhã, lá no Congresso Nacional, um sujeito que se diz meteorologista, Luiz Carlos Molion, ele falou de manhã no Congresso. Olha o que ele falou de manhã no Congresso. Olha o que ele falou. Agora, 2023, andou pegando pesado, um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano. E, na realidade, só temos águas quentes e não temos o super El Niño
de tal forma que o pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água que é a característica de El Niño. Esse sujeito falou isso de manhã e à tarde veio a chuva e o ciclone. Agora, como eu disse, não é mais privilégio da extrema-direita o discurso negacionista. Sob o argumento da fome, de alimentar 33 milhões de pessoas, o governo Lula usa um argumento similar. Quero pegar aqui, não quero demonizar nem nada, mas isso aqui me parece ser um argumento exemplar que é usado pelos chamados desenvolvimentistas do governo Lula. A transição energética será feita, sabe lá quando. Não adianta protestar, mas temos que tirar 33 milhões de pessoas da fome. Por isso, a exploração do petróleo agora. Se tirar... Como é que você dialoga com esse tipo de... Bom, com aquele meteorologista lá não tem nem diálogo, né? Mas como é que se dialoga com a situação? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte: toda a área tem seus mal profissionais, tem os incompetentes, né? Esse cara já foi do INPE, é uma loucura, né? A pessoa, sei lá, tá ganhando alguma coisa para falar esse tipo de... Olha, na questão do cigarro, tiveram cientistas, né, que se prestaram, ganharam muito dinheiro para dizer que cigarro não fazia mal à saúde, que não tinha nenhum problema, né? A indústria, o poder sempre vai achar os maus profissionais que vai sair por aí fazendo palestras super pagas, né? Gigantemente pagas. Tem um cara que era da USP que só ficava dando palestra, e esse povo era chamado para o Senado, ganhando muito dinheiro para dar palestra, né? Então, assim, é lamentável. O que a gente tem que dizer é o seguinte: veja, é muito fácil entender que somos nós o problema, né? A gente tem lá, eu mostrei para vocês o meu primeiro slide, sem gás de efeito estufa, a temperatura do planeta Terra era menos 50, não, menos 18, né? E com os gases de efeito estufa... Era 18 graus mais baixa, é isso? E 33 graus para menos, se não tivesse os gases de efeito estufa. Então, veja que como eles têm essa capacidade calorífica de absorver calor. E a gente, usando petróleo, usando carvão, nós estamos jogando aqui na atmosfera essas substâncias que absorvem calor. Então, nós temos que parar de fazer isso. Então, não dá para dizer, olha, a gente é muito pobre, então tá, nós vamos acelerar as mudanças climáticas, tá? Nós vamos usar carvão, nós vamos usar petróleo, nós vamos construir um monte de termoelétrica com gás metano fóssil para dar dinheiro, né, para sair da pobreza. O pré-sal tirou quem da pobreza? O pré-sal jogou o Brasil na pobreza quando fez o poderio internacional querer botar o Brasil como colônia novamente e deu um golpe aqui em 2016. Né? Então, assim, vamos parar de ser estúpido e repetir os erros? Isso é uma repetição de erro. Não, então agora nós vamos pegar petróleo mais fundo ainda. Para quê? Para daqui quantos anos chegar o poderio externo aí, dar outro golpe no Brasil. Sabe? E vamos gastar... Ok, temos pouco dinheiro, vamos gastar muito dinheiro para pesquisar, para extrair petróleo lá onde eles estão querendo, né, na foz do Rio Amazonas. Por que não usar esse dinheiro para outras fontes de energia não fóssil? O Brasil não vai contribuir com o progresso da humanidade? Sabe, isso é, pelo amor de Deus, isso é atraso. Isso é atraso. O pré-sal foi um atraso. O Brasil era para ser a vanguarda mundial com o etanol, né? Agora, com quantos anos, gente? Olha, eu me lembro que era 2009, eu estava na Conferência Internacional de CO2, envergonhada do pré-sal, tá? Envergonhada do pré-sal. Eu enchi a boca para falar que o Brasil era o exemplo do mundo, usando etanol, né? Com a sua matriz energética limpa. Enfim, né? E agora estamos indo atrás de outras fontes de petróleo, né, gente? E isso é botar mais gás de efeito estufa na atmosfera, isso é acelerar os eventos extremos, isso é acelerar as mudanças climáticas. A gente
Está conversando aqui com uma das maiores cientistas brasileiras, Luciana Gatti, pesquisadora sênior em mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, coordenadora do laboratório que estuda gases de efeito estufa na Amazônia desde 2004, uma figura de projeção internacional, responsável por vários acordos de colaboração com universidades em todo o mundo, foi a principal personagem da capa, isso, a principal reportagem da Nature, que é a mais importante revista de divulgação científica do mundo. O link para essa reportagem está aqui embaixo. Nós vamos seguir em frente, mas eu queria te fazer uma última pergunta, com a resposta ping-pong, como falei com Liana. Você falou que o uso de petróleo, carvão e gás vai levar o planeta ao colapso. Em quanto tempo? Já dá para estimar em quanto tempo nós chegaremos ao colapso? Porque a gente viu essa semana uma previsão da ONU que me deixou chocado, né? Que o mundo, fiquei realmente verdadeiramente chocado, porque não era isso que a gente vinha vendo, né? Vinha falando em 1,5 de aumento da temperatura. A ONU reviu as contas e esse ano disse que o mundo está na rota de aquecer de 2,4% a 2,6%. Não quero nem imaginar o tamanho das tragédias que virão com esse aquecimento. Quando é que o planeta entra em colapso? Já dá para prever? Mauro, essa temperatura já é muito catastrófica, tá? 1,5 já... Porque, gente, isso é média para o globo inteiro, né? Se a gente fala que a média está 1,5, está muito mais do que 1,5, crescido em algumas regiões e menos em outras. Então, assim, a gente... Isso já é muita catástrofe. E tem uma outra coisa que as nossas pesquisas na Amazônia mostram. Vão chegar muito antes do que os modelos estão falando, né? Veja, esse aumento de temperatura, aquela figurinha mostrando aquela subida, era para estar acontecendo daqui uns 20 anos. Está acontecendo agora. Não é para amanhã, não dá para a gente, vamos piorar a situação mais ainda, explorando petróleo, construindo termoelétrica para trazer riqueza para as pessoas pobres. Gente, não dá, é hoje. Ou a gente encara que não tem mais tempo, porque já tem muita gente morrendo, ou nós não vamos ter nenhuma chance de evitar o colapso para a humanidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o prazo? Mauro, eu queria fazer uma pergunta, sabe? Quantas pessoas têm que morrer para a gente entender que nós temos que mudar o jeito que a gente faz as coisas? Para a gente ter coragem de mudar como a gente produz energia, como a gente produz alimento, como a gente consome, quais são o combustível que a gente usa. Quantas pessoas precisam morrer para a gente sair do negacionismo? Na hora que é a nossa vez de mudar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente ganha dinheiro. Gente, nós temos que encarar esse desafio com coragem. Negacionista é covarde. É covarde, que não assume e não quer mudar nada. Sabe? Ainda a pergunta, porque o que eu tenho dito sempre é o seguinte: tudo que está acontecendo agora, os ambientalistas previram e foram ridicularizados, né? Pela indústria, pelos desenvolvimentistas de esquerda, de direita, tanto faz. Está acontecendo o que vocês previram 10 anos atrás. E o pior é que está acontecendo muito antes, Mauro. Antes do que vocês previram. E essa questão do colapso, o que eu estou entendendo como colapso do planeta? É a floresta amazônica realmente entrar em declínio irreversível e você multiplicar por muito esses desastres climáticos. Para quando esse cenário está desenhado, se não houver mudanças radicais? Ô, Mauro, a primeira coisa é o seguinte, é que uma mudança mexe com a outra, né? Se a gente perde a Amazônia, inúmeros outros pontos de não retorno acontecem. A Amazônia joga na atmosfera uma quantidade de vapor de água igual que o oceano joga igual que o rio Amazonas joga no oceano. É muita água. Isso faz diferença no ciclo da água como um todo. E a temperatura sobe muito. Então, assim, são uma série de efeitos, essas correntes vão parando, que vai, sabe... E a gente vai ter inúmeros processos que a gente não entende direito, porque tem uma série de... Uma coisa interfere na outra, que interfere na outra... E os nossos modelos não tem como ter tudo. Nem nós entendemos tudo que uma coisa vai provocar na outra.
Então, assim, é muito importante entender, nós estamos caminhando para o colapso. Ou a gente olha isso com coragem e diz o que nós estamos fazendo de errado e vamos começar a mudar já. Eu já parei de comer carne bovina na minha vida. Carne bovina é o que mais provoca desmatamento. Você vai comprar um móvel? Não compre móvel de madeira maciça, porque é a floresta que está sendo derrubada. Sabe, você vai construir uma casa, não faz com tijolo, cimento, não. Veja coisas alternativas, né? Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer para viver de uma maneira mais harmônica com o planeta. A gente tem que caminhar nessa direção. Né? Legal. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque, gente, nós estamos falando da nossa sobrevivência nesse planeta que nós estamos destruindo. Luciana Gatti, absolutamente necessária, muito obrigado. Tem uma pergunta que eu vou pendurar aqui para a próxima vinda sua sobre hidrogênio verde, a gente já passou muito do tempo, e semana que vem o professor, um dos principais pensadores sobre a questão climática e ambiental, Luiz Marques, vai estar aqui com a gente para nossa alegria, e quem me apresentou ele foi a Luciana, foi um grande amigo, está virando um grande amigo. Muito querido. Beijo, Luciana, obrigada. Gente, querida. olha, beijo para vocês, obrigada. Obrigada. Bom, não dá para dizer que é uma delícia a conversa, gente, a conversa que deixa o coração da gente assim apertado, né? É uma delícia te ouvir falando, né? É uma delícia ter aulas com você. Muito obrigada. Ai, Rebeca, nós precisamos conversar sobre, assim, o que fazer com os povos da favela, né? Que tipo de ação se pode ter na favela para prevenir, para avisar? Gente, precisa mobilizar. Mudança climática tem que mobilizar, né? Vamos conversar sobre isso, vou adorar. Valeu, obrigado. Beijão. Beijo. Luciana.